Olá, eu sou Flávio Mendes, psicólogo psicanalista. Seja bem-vindo e bem-vindo a mais um novo episódio do Psicanálise Paralela. A gente está entrando agora no 8º episódio depois do recesso que eu fiz. Tá? A proposta que eu tenho para esse momento é de estar falando de uma das novas conferências introdutórias do Freud, que ele apresentou em 1932, está lá no volume 22 da obra dele. Inicialmente eu tinha pensado na conferência 35, que é a conferência em que ele fala da questão da Weltanschauung, da visão de mundo, da cosmovisão. Mas quando eu comecei a ler, já no primeiro parágrafo ele fala que na conferência anterior, na 34, ele tinha feito uma organização modesta, colocado sua modesta casa em ordem. E aí isso me interessou. O que ele está querendo falar disso? Né? Qual é o assunto que foi posto na conferência 34? Eu voltei nela, é a conferência chamada Explicações, Aplicações e Orientações, e me agradou bastante e eu resolvi falar dela nesse momento. Eu vou deixar a Weltanschauung para outro momento, para a gente discutir. Então hoje eu vou falar da conferência número 34, no volume 22 da obra do Freud, uma das novas conferências introdutórias da psicanálise. Esse texto eu organizei em 3 tópicos. No primeiro tópico, o Freud está falando sobre as críticas e as avaliações positivas que a psicanálise teve ao longo dos anos. Em 1932, a psicanálise já tem algum tempo aí, né, desde 1900, que é quando Freud inaugura com a interpretação dos sonhos, mas ele já trabalhava desde 1890, construindo o que seria a psicanálise, então ele já está aí, depois de bastante tempo, a psicanálise já estava institucionalizada, né, já havia escolas de psicanálise e assim por diante. E nesse momento ele está falando sobre o que são os críticos e as avaliações positivas que a psicanálise está tendo, principalmente em termos das críticas. É um texto que envolve um Freud cauteloso, meio queixoso, refletindo, né, sobre o que está acontecendo. Eu fui falar se refletindo, eu pensei se reclamando também um pouco disso, né, de como que as pessoas lidam com a psicanálise. Então essa é a primeira parte do texto. Eu pretendo falar bastante nessa parte, porque eu acho que me interessou muito mais ela, embora as outras 2 partes também estão bem interessantes. Na segunda, ele já fala sobre as aplicações da psicanálise fora do campo psicanalítico, fora da clínica, do consultório, e ele vai colocar um foco muito especial na educação. Essa parte é basicamente ele falando sobre a psicanálise aplicada à educação. E um terceiro tópico é ele falando sobre a eficácia da psicanálise enquanto a terapia, que é uma discussão que eu acho muito próxima do que ele vai fazer, mas embora de forma mais sucinta aqui, né, do que ele vai fazer no texto da análise terminável e interminável, análise finita e infinita, que ele faz mais para frente, posteriormente, né, lá nos anos de 1937 e 38. Então eu acho que essa organização do texto em 3 tópicos me ajudou a pensar melhor. Tudo bem? Vamos encaminhar então para o texto. Se você tiver, entre em contato, vê o texto, dá uma lida aí, porque eu acho que vale a pena para poder pegar o material. É um texto bem tranquilo de se ler, tá? Eu só ampliei algumas questões que me chamaram muita atenção. Ele já começa o texto falando que está conversando com pessoas ali, nesse momento, que é uma apresentação, né, uma conferência, que tem uma atitude amistosa para com a psicanálise. E essa palavra amistosa ou amigável, essa ideia de amigos da psicanálise, comparece nessa primeira parte do texto em pelo menos 3 momentos. E eu acho bastante interessante, isso me lembra até um livro de conversa do Jacques Derrida com a Roudinesco sobre a psicanálise, e o Derrida, que é um filósofo francês, fala sobre a psicanálise buscar os amigos da psicanálise, as pessoas que têm uma atitude amigável para poder refletir sobre o que ela pode fazer com o seu próprio campo no que está por vir aí no futuro, né? E aí ele diz isso, eu estou falando com pessoas que têm uma atitude amistosa. Então ele fala para esses amigos da psicanálise, dizendo assim, imaginem-se vocês em 2 situações. Primeiro, pegando um livro de literatura para ler e no que você está lendo, o autor começa a falar de psicanálise. Mas ele está falando ali de psicanálise não para poder interpretar e entender o que se passa com os seus personagens, mas para poder mostrar para os outros o quanto ele tem conhecimento, o quanto ele se gaba disso, o quanto ele mostra superioridade intelectual diante dos outros. Imagine se você então em uma outra situação, numa reunião social, em que as pessoas começam a falar da psicanálise, mas elas começam a falar de forma desdenhosa, criticando, falando ali seus preconceitos sobre a psicanálise. Ele diz, diante disso você deve se perguntar, o que eu poderia fazer para explicar melhor para essas pessoas? Eu deveria ler algum texto? Que material que eu deveria ter acesso para poder falar melhor da psicanálise para eles, fazê-los conhecer? E aí o Freud diz o seguinte, eu devo pedir-lhes que não façam isso. Pelo contrário, né? Pelo contrário, fiquem em silêncio, não digam da sua relação com a psicanálise, evitem falar disso.
Limitem-se a dizer que no que vocês conhecem da psicanálise, ela é um campo que tem algumas dificuldades, é importante fazer parte dele, é importante ler, mas também fazer sua análise para poder ter acesso a isso. Ou seja, o Freud, diante de pessoas que fazem comentários e colocam a psicanálise na roda do boteco, na reunião social, ele pede uma posição de cautela. E aí ele fala assim: ademais, naturalmente os senhores não participarão de tentativas de interpretação se pessoas incautas referirem seus sonhos, e os senhores resistirão à tentação de cortejar favores para a análise através de relatos de suas curas. Ou seja, não fiquem interpretando os sonhos das pessoas, não fiquem interpretando a vida delas. Da forma como a gente entende a psicanálise, só interpreta na medida em que está dentro do processo analítico, é necessária a transferência, né? Não dá para fazer essa psicanálise selvagem. O outro aspecto é esse: não fique usando os relatos das suas curas como meio de divulgação, né, do seu trabalho, para conseguir favores com os outros. Então ele vai mostrando uma atitude levemente de cautela, de receio em relação à posição das outras pessoas nesses campos. Então ele fala, é possível que a gente se pergunte qual é a responsabilidade dessas pessoas e qual é a responsabilidade da psicanálise em relação aos comentários que as pessoas têm. E ele diz: acho que isso tem muito a ver com a crítica que a ciência oficial faz da psicanálise. E na medida que a ciência oficial critica a psicanálise, ela cai na boca das pessoas como meio pejorativo, banal, né, de crítica. Até para situar, ele fala dos cientistas que são opostos, que criticam a psicanálise como opositores científicos da psicanálise. E eu entendo esses opositores aí como o antítese dos amigos da psicanálise, como se ele estivesse fazendo uma distinção entre esses dois grupos aí. Então, diante desses opositores da psicanálise, ele fala o seguinte: fiz a primeira aplicação prática da psicanálise, explicando a mim mesmo que essa conduta da multidão era uma manifestação da mesma resistência contra a qual eu tinha de lutar nos pacientes em particular. Abstive-me de polêmicas e influenciei na mesma direção os meus seguidores, quando estes pouco a pouco surgiram. Esse procedimento foi correto. A proscrição que pesava sobre a psicanálise naqueles dias tem sido suspensa desde então. Ou seja, o Freud, diante dos críticos da psicanálise, dos opositores científicos da psicanálise, propunha que ele usasse a mesma técnica dentro do contexto da análise fora. E isso seria uma primeira forma de aplicar a psicanálise. Porque dentro do campo da psicanálise, na época do Freud, havia essa questão de que, se o paciente não aceita o que o psicanalista fala, ele resiste. Se ele vai contra o psicanalista, ele resiste a alguma coisa de uma certa verdade que está sendo colocada. É interessante pensar isso, inclusive a partir das leituras que o Lacan traz. Concordar ou discordar permite com que o paciente dê um passo a mais nas suas próprias questões. Isso não tem nada a ver com o psicanalista estar certo. Importa menos o que o psicanalista acredita ou pensa sobre o paciente do que, de fato, o que o paciente pode construir a partir do que o psicanalista traz. Essa é a noção que o Lacan vai trazendo, inclusive. Mas aqui a proposta do Freud para lidar com isso era tratar as críticas que ele recebia como resistências. O campo científico tem críticas a essa postura, mas o Freud achou isso possível, e isso acontece, e acontecia e acontece, na verdade, bastante no meio psicanalítico, né? Acho que é um ponto para a gente se perguntar. Basicamente é isso. Aquelas pessoas que criticam a psicanálise devem, na posição de Freud, antes de mais nada, se perguntar quais são as suas questões pessoais que estão dificultando a sua compreensão da psicanálise. Ou seja, voltar-se para a sua própria resistência diante daquilo e refletir sobre si próprio. É um estratagema, né, para lidar com a situação. Então ele diz que isso, com o tempo, a psicanálise foi se tornando uma prática um pouco mais conhecida, as pessoas foram avaliando melhor, embora o discurso permeie aí todo um grupo social que tem críticas à psicanálise. Ele diz até em seguida que isso não faz com que a luta contra a psicanálise terminou e aí a psicanálise virou uma ciência, está nas universidades. Pelo contrário, a luta continua e sempre haverá, né? A gente vê alguns vídeos aí do Christian Dunker e de outros psicanalistas mostrando como a psicanálise está sempre se movimentando no sentido de insistir em alguns espaços. Além disso, ele diz que o que aconteceu também é que foi se criando uma crosta em torno da psicanálise, separando aí o grupo de cientistas que concordam da psicanálise e que são os amigos da psicanálise e o grupo que não concorda e foi fazendo parte de outros espaços. Só que o Freud tende a ver essa questão sempre a partir de um processo individual, psíquico, como se
todas as críticas que forem surgindo dizem mais respeito a questões pessoais e não a questões lógico-racionais, por exemplo. Ele fala assim, não é fácil adivinhar qual o fator determinante de tal escolha, a escolha pela crítica. Parece depender de simpatias pessoais, como se fosse algo pessoal, né? Uma pessoa fará objeções à sexualidade, uma outra ao inconsciente. O que parece especialmente impopular é o caso do simbolismo, de que um sonho e os elementos do inconsciente são simbólicos, né? Tem simbolização. E ele diz logo em seguida, jamais me convenci de que esses meio-adeptos, ou adeptos pela quarta parte, baseassem sua rejeição no exame dos fatos. Então Freud está aqui, nesse começo de texto, mostrando que a forma como ele vê a reflexão que os outros têm sobre a psicanálise está mais relacionada a questões pessoais, questões íntimas, do que a questões objetivas e a fatos. Basicamente assim, você gosta da psicanálise não pelos fatos em si, mas porque você tem questões pessoais com o que ela fala, com as questões que ela traz, que o Freud trata como verdades, né? E isso provoca estranhamentos que você busca, em termos de fatos, maneiras de justificá-los. Basicamente, pelo que eu estou entendendo do texto, é como se o que ele colocasse na frente da nossa relação com o mundo fossem sempre questões de fórum íntimo. Não questões de fórum racional e lógico, mas sempre questões íntimas. As nossas questões com as teorias dizem respeito àquilo que nos acossa. Isso, inclusive, é interessante porque a gente, quando faz o curso de psicologia, a gente vê isso. As pessoas escolhem as abordagens de acordo com as questões que elas têm nas vidas delas. Então, algumas pessoas, por exemplo, já chegam perguntando assim, qual é a que dá mais dinheiro? Eu preciso escolher a que dá mais dinheiro. Ela não está procurando a mais científica. Mas tem gente que fala, eu quero a que seja mais científica, mais empírica e isso tudo mais. E ela vai por esse caminho. Tem gente que fala de gostar de literatura, de artes, e aí vai se encaminhando. Então, as escolhas que nós fazemos, considerando o que o Freud está dizendo e parando para pensar, tem sempre uma relação muito grande com as nossas questões íntimas, com a nossa criação e com o que essa criação nos dá de condição para ver o mundo. Basicamente, todos nós estamos o tempo todo justificando racionalmente várias questões, mas, na verdade, escolhendo-as em função de nossas questões mais íntimas. E aí, bom, é isso que o Freud está trazendo para essa reflexão nesse começo do texto. Ele então dá um exemplo de o que ele chama de uma rápida conversão. E eu gostei dessa palavra porque quando eu fiz mestrado entre 2010 e 2012, eu entrevistava psicólogos clínicos e eu queria saber como é que era a prática, o que eles faziam no trabalho, para relacionar, né, comparar o que um psicólogo faz e outra. Essa dissertação, inclusive, está na internet, eu posso disponibilizar. E uma das coisas que eu perguntava era por que a abordagem teórica que você escolheu? Por que psicanálise, gestalt, comportamental, humanista, o TCC, enfim. E volta e meia aparecia essa coisa do eu gostava, era algo que eu sentia, que me atraía, me convocava, eu senti que eu fui instigada, não fui eu que escolhi, foi a abordagem que me escolheu. Termos que dão a impressão de que as escolhas são muito mais afetivas do que racionais e lógicas. E mesmo as escolhas racionais têm um ponto de afeto por conta da construção da experiência desse indivíduo no mundo. Então, a vida que ele teve antes desse momento de escolha já estava influenciando que tipo de escolha ele ia fazer diante daquela situação. Então, acho que isso é bem interessante porque mostra que o que está em questão não é qual que é a mais racional ou a menos, a mais empírica ou a menos, mas qual que é a que afetivamente, portanto socialmente, subjetivamente, se relaciona melhor com as minhas próprias questões, que eu vim construindo, obviamente, ao longo da minha experiência de vida. Então ele dá esse exemplo dessa rápida conversão de que havia um literato, um escritor, que fazia muitas críticas à psicanálise. E num determinado momento, esse cara encosta, ele se aproxima do Freud e fala, eu sou um literato, o senhor não, o senhor é um cientista, descobridor da natureza humana, né? Só que eu não concordo com uma coisa, eu não tenho e nunca tive sentimentos sexuais para com minha mãe. E o Freud fala, em absoluto, não é disso que se trata. O senhor está pensando isso de maneira consciente. Nas pessoas adultas, os sentimentos pela mãe são inconscientes. E aí Freud diz que no que ele falou isso, esse homem ficou bastante contente, falou, é isso que o senhor pensa? Tudo bem, tá ótimo. E ele se tornou uma pessoa mais amistosa com a psicanálise, porque entendeu que, embora conscientemente ele não pensasse nisso, inconscientemente sim, mas ele não havia chegado a essa conclusão.
E isso é a forma como o Freud pensava, né? O Freud entendia as descobertas psicanalíticas como verdades universais. Então, o complexo de Édipo, a sexualidade infantil, as questões pulsionais, as pulsões de vida e de morte, tudo isso fazem parte para o Freud de um universal que a pessoa vai alcançando ao longo da sua própria análise. Se ela não descobriu, é porque ela não chegou nisso ainda. E o Freud, a reflexão dele sempre vai nesse sentido. E muita gente do campo científico critica isso, né? Porque do ponto de vista científico não faz sentido nenhum de que você tem que fazer análise para descobrir aquilo que você não concorda, digamos assim, com o que ela está dizendo, né? É como se fosse isso. Se você faz a análise, você vai acabar concordando com aquilo que a análise diz e que inicialmente você não necessariamente concordava. Então, esse é um ponto que é interessante para pensar, porque mostra como que o Freud refletia sobre isso na sua época. Isso ainda acontece em vários ambientes psicanalíticos, tá? E eu acho que é algo para a gente pensar também como que fica na nossa época. Vamos refletir sobre isso. Coloca seu comentário aí e vamos ver o que a gente consegue pensar a respeito do assunto. Ele então fala que o meio pelo qual as pessoas que têm uma oposição em relação à psicanálise fazem uma crítica a ela considerando somente a sua imparcialidade, sem ter outros meios para isso, como, por exemplo, no caso, ter passado pela experiência da psicanálise. Para o Freud, então, é passando pela experiência da análise que você vai poder criticá-la. E ainda assim, possivelmente, ao fazer a análise, você supostamente concordaria com a psicanálise, né? Esse é um ponto importante dentro do campo freudiano. E quando ele fala isso, ele diz, mas vocês podem me dizer de outras pessoas que fazem parte ou fizeram parte do campo psicanalítico, fizeram análise, trabalharam com a psicanálise, mas não quiseram continuar com ela. Preferiram abrir mão e procurar outro campo, se separaram. Então, essas reflexões também fazem parte do campo. Mas aí o Freud diz o seguinte, bem, procurarei fazê-lo, vou comentar sobre isso. Só que com brevidade, pois contribuem menos para uma compreensão da análise do que os senhores poderiam esperar. Então, para ele, falar sobre as separações que aconteceram no campo psicanalítico contribui pouco para entender da análise. Porque exatamente o Freud, o foco dele é a experiência analítica, enquanto a própria análise de si. Um exemplo que ele cita claramente é o do Adler, que foi um dos psicanalistas que esteve com ele num certo momento, depois se separou e foi trabalhar com outro campo que ele chamou de psicologia individual. Ele faz todo um comentário sobre a psicologia do Adler, no sentido de mostrar que o Adler se aproveitou da sua relação com a psicanálise, que o termo psicologia individual não dava a ideia de fato, porque a psicanálise também tem a ver com o indivíduo, mas é como se fosse uma forma de antagonizar com psicologia de grupo, que foi um termo que o Freud utilizou também, né? E aí ele chega ao ponto de dar um exemplo para tentar explicar melhor o que ele está falando quando ele pensa na psicologia individual do Adler. O Adler, a teoria dele é uma teoria que envolve a questão da autoafirmação, do reconhecimento, da ideia de superioridade. Foi por essa via que ele seguiu. E aí o Freud faz um parágrafo que eu achei muito interessante e que se relaciona com o episódio 4 do Feiticeiro e Sua Magia, do Levi-Strauss. Ele fala assim que ele foi a uma cidade próxima a que ele nasceu visitar um amigo que esteve doente. E esse amigo foi tratado por um médico que estava lá e atendia a sua clientela naquele ambiente. E o Freud foi perguntar como é que era isso, né? Como é que ele trabalhava com essa clientela no período de escassez, como é que eram os cuidados que esse médico fazia. E o médico fala isso, que se liga ao episódio do Levi-Strauss. Vamos pensar um pouco. Contou-me que sua clínica médica se fazia da seguinte maneira. Em suas horas de atendimento, os pacientes entravam na sua sala e ficavam de pé numa fila. Um após o outro, adiantava-se e descrevia suas queixas. Dor lombar, dor de estômago, cansaço nas pernas e assim por diante. O médico então examinava e, após contentar-se com o que observara, fazia o diagnóstico que era o mesmo para todos os casos. Ele me traduziu a palavra, significava mais ou menos enfeitiçado. Surpreso, perguntei se os aldeões não faziam objeção ao fato de esse veredito ser o mesmo para cada paciente. Não, replicou ele. Eles ficam muito contentes, é o que esperavam. Cada um deles, assim que volta a seu lugar na fila, mostra aos outros, pela fisionomia e pelos gestos, que eu sou um sujeito que entendo das coisas. Mal adivinhava eu naquele tempo em que circunstâncias haveria de encontrar novamente uma situação análoga. Explicando esses fatos, se um homem é homossexual ou necrófilo, um histérico sofrendo de ansiedade, um neurótico obsessivo segregado da sociedade ou um louco furioso, o psicólogo do indivíduo, da corrente adleriana, afirmará que o motivo básico de sua condição é o desejo de autoafirmar-se, de supercompensar sua inferioridade,
de ficar por cima, de passar da linha feminina para a masculina. Ou seja, o Freud faz uma leitura, primeiro, aqui entra na questão do feiticeiro e sua magia, da crença e da relação de grupo, e também mostra como o lugar do médico, do profissional que diz o que o paciente tem, dá um sentido caso o paciente esteja ali buscando alguma coisa nesse caminho. E ele fala, o Adler aqui faria a mesma coisa que esse médico, ele daria o mesmo nome para todas essas enfermidades, para todos esses padecimentos. E isso, ele fala, acontecia muito também quando aparecia a questão da histeria. Os médicos da sua época, quando ele começou a estudar histeria lá por volta dos anos de 1890, também falavam isso da histeria, falavam que as histéricas e os histéricos queriam aproveitar-se, forjavam seus sintomas, eram teatrais, mentiam, eram enganadores. E Freud fala então que essa forma de sabedoria popular está sempre aí, né? Dá uma explicação para todas as situações, mas isso não dava conta de elucidar o enigma da histeria, porque ele tentou tomar por essa via a questão da histeria. Então ele fala, de certo modo, a psicologia do Adler teria sim algum ponto de verdade, mas isso seria só uma partícula minúscula em meio a tudo mais que se colocaria. Ele traz, né, que se considerasse o que o Adler está trazendo, a partir disso que ele está falando, né, a partir da teoria da psicanálise, o próprio indivíduo, muito evidentemente, faz uso da sua doença como meio de preservação. Ele fala o instinto de autopreservação, a pulsão de autopreservação, aquilo que a gente discutiu, inclusive, no segundo episódio, né, os dois tipos de funcionamento mental, os dois princípios do funcionamento mental. O Freud traz aqui, né, que o instinto de autopreservação, que é esse elemento psíquico que faz com que o psiquismo se preserve, faz uso da própria doença, do padecimento, como forma de proteção. E o ego também se apropria disso, é o que a psicanálise chamou de ganho secundário proveniente da doença. Toda pessoa que tem um sofrimento mental faz uso da sua própria doença como meio de ganhar algo com ela. Ganhar em relação a si próprio, em relação ao outro, se fazer de coitado, se colocar numa certa posição, pedir ajuda e assim por diante. Ele fala só que algo mais acontece, como por exemplo o masoquismo, que é esse ato, né, de buscar uma satisfação pela via de uma agressividade implicada sobre o próprio indivíduo, sobre si mesmo, que na teoria psicanalítica vai dando abertura para a ideia de pulsão de morte, o que o Freud falou sobre o além do princípio do prazer, lá em 1920, ajudaria a mostrar que essa ideia que o Adler tem, ficando preso só à questão da autopreservação ou da superioridade e tudo mais, não fizesse sentido algum. Então, basicamente, o Freud está tentando fazer uma crítica tanto do ponto de vista de como Adler pensa os problemas, né, e fala aos seus pacientes, quanto do ponto de vista de uma teorização que ele vai construindo. Então ele fala, uma teoria como esta, contudo, está fadada a ser muito bem recebida pela grande massa do povo. Uma teoria que não apresenta complicações, que não introduz conceitos novos, difíceis de compreender, que não sabe do inconsciente, que com apenas um gesto elimina o problema universalmente opressivo da sexualidade e que se limita à descoberta de artifícios pelos quais as pessoas tornam fácil a vida, pois a massa do povo aceita as coisas facilmente. Ela não exige mais do que um único motivo à maneira de explicação. Não agradece à ciência por sua falta de limites. Quer ter soluções simples e saber que os problemas estão solucionados. Ou seja, é como se ele estivesse aqui o tempo todo mostrando que o conceito mais difícil, a forma difícil de compreender uma teoria, é fundamental também para poder dar passos importantes na concepção que o indivíduo tem sobre si, na relação que o indivíduo tem com a sociedade, com os seus problemas, com as suas questões, etc. Isso me chamou muita atenção porque a gente pensa, por exemplo, na teoria do Lacan, que é extremamente difícil do ponto de vista das suas amarrações e o quanto ele vai inserindo material ali dentro, né? Isso vai mostrando como tem uma dificuldade para compreendê-lo, mas que é importante em algum momento pegar a dificuldade de algumas teorias para que elas deem a abertura para novos elementos. É claro que uma coisa aí, penso eu não sei se você vai concordar comigo, uma coisa é você fazer a teoria ser extremamente complexa, né? Ter vários elementos, ser bem intrincada. Outra coisa é você não permitir o acesso a ela, né? Dificultar para que as pessoas não cheguem mais próximo delas. Porque realmente, se você faz com que ninguém aproxime dela, você protege sua teoria. Por outro lado, se você faz sua teoria ser simples demais,
ela é banal, ela vira mero conhecimento do senso comum. Então, eu acho que esse é um assunto bastante interessante. Se a gente pensar o que a gente está passando hoje com as teorias, não é nem teoria, né? Assim, são hipóteses da Terra plana, hipótese de mamadeira disso, hipótese das pessoas de cura gay, né? Essas coisas são extremamente estranhas, né? Mas estão aí, elas existem no senso comum. Então, acho que são questões para a gente pensar. O Freud aqui, para mim, o que eu vou entendendo é que ele vai mostrando, que ele até fala isso em seguida, cada pessoa que vai se afastando da teoria psicanalítica, no caso, até porque ele está vendendo seu peixe aqui, vai capturando um e outro elemento e reduzindo a esse elemento a compreensão de mundo que tem, a compreensão das questões que estão ali colocadas. Então eu acho que isso é bastante interessante. Ele está falando assim, a gente tem que entender que cada pessoa vai tendo sua opinião e construindo isso. Só que isso também vai influenciando na prática que a gente realiza no nosso trabalho. Você vê, ele faz um parágrafo um pouco maior também. Eu estou lendo esse material, essa parte, porque eu acho bastante necessária, que ele fala sobre como a mudança de concepção sobre o padecimento, sobre as questões, muda, evidentemente, a forma da técnica. E é nesse sentido que eu acho que ele está pensando aí essa coisa dos opositores e dos amigos da psicanálise, né? De como muda a técnica, do que as pessoas pensam de como devem atuar, quais são as questões que eles estão trabalhando no consultório, tá? Então ele fala um parágrafo um pouco maior, eu vou lê-lo, e aí você acompanha comigo, porque eu acho que vai ajudar a entender. Implicitamente aqui, a nota de referência fala que ele está citando o Jung, o Henck, o Steckel, que foram outros psicanalistas que inicialmente, né, modificaram a técnica e seguiram por outro caminho. O Jung mesmo deixou de ser psicanalista e foi trabalhar com a psicologia analítica. Então, o Freud diz, né, suponham, por exemplo, que um analista atribui pouco valor à influência do passado pessoal do paciente e busca a causa das neuroses exclusivamente nos motivos atuais e em expectativas do futuro. Nesse caso, negligenciará a análise da infância, terá de adotar uma técnica inteiramente diferente e terá de compensar a omissão dos eventos advindos da análise da infância mediante um aumento em sua influência pedagógica e mediante a indicação direta de determinados objetivos particulares da vida. De nossa parte, diremos, pois, isto pode ser uma escola de sabedoria, porém, já não é mais análise. Ou então, outro pode chegar à conclusão de que a experiência de ansiedade no nascimento condiciona todos os distúrbios neuróticos subsequentes. A partir daí, pode achar-se no direito de limitar a análise às consequências dessa única impressão e de prometer êxito terapêutico em um tratamento de 3 ou 4 meses de duração. Conforme haverão de observar, escolhi 2 exemplos que partem de premissas diametralmente opostas. É uma característica quase universal desses movimentos de secessão o fato de que cada um deles, de toda a variada riqueza de temas da psicanálise, apreende apenas um fragmento e se faz independente com base nessa apreensão, escolhendo o instinto de domínio, por exemplo, ou o conflito ético, ou a importância da mãe, ou a genitalidade e assim por diante. Se lhes parece que as secessões desse tipo já são atualmente mais numerosas na história da psicanálise do que em outros movimentos intelectuais, não tenho certeza de que deva concordar com os senhores. Se é este o caso, a responsabilidade deve estar nas relações íntimas existentes na psicanálise entre os pontos de vista teóricos e o procedimento terapêutico. Simples diferenças de opinião seriam por muito tempo toleradas. Ou seja, a forma como o indivíduo pensa o campo, né, vai influenciar na sua forma de terapêutica também. E ele fala aqui mais, como a psicanálise é bastante complexa e ampla, os que vão saindo dela vão ficando com alguns elementos e carregando esses elementos para realizarem suas práticas. Isso é interessante, eu acho que a gente tem que refletir sobre o assunto, coloca o peso na balança valorizando a psicanálise. Por outro lado, há muitas críticas que a própria teoria psicanalítica recebia e ainda recebe. Acho que quanto mais o campo vai crescendo, ele vai recebendo de fato, né, críticas aí. Além disso, por um outro lado, a gente vê realmente que quanto mais reduzida for uma teorização, mais empobrecido é também o trabalho do profissional, né, do ponto de vista da técnica e do que ele vai oferecer ao paciente. Você vê a questão do coach, você vê algumas técnicas muito específicas, né, que vão se focando exatamente na modificação de comportamento. Essas são questões que mostram que quanto menos você entra na vida do indivíduo, quanto mais você fica só no cotidiano da situação que ele vive, mais empobrecido você tende a ser, né? Porque vira algo muito, aquilo que eu já falei em outro vídeo, né? Queixa
intervenção, queixa e intervenção. Ao invés de você pegar a queixa e entrar na história de vida, entender isso dentro de um contexto mais amplo da construção desse indivíduo. Eu acho que é uma reflexão que a gente tem que fazer, é importante, coloca um peso valorativo positivo para a psicanálise, mas ao mesmo tempo coloca algumas questões para a gente pensar se é isso mesmo, o que fica em relação a outros campos. Eu deixo isso anotado até para mim, para poder pensar melhor. Então ele vai falando aqui que, de certo modo, com o tempo a psicanálise iria sendo refletida e revista, né? Porque a psicanálise, para ele, ela é um campo, me parece até como se fosse um pequeno grupo, né? Uma tribo, isso, é uma boa palavra. Que ele fala até assim, que a psicanálise vai se construindo como a forma mais clássica possível. Aquilo que ela vai produzindo vai sendo ofertado, vai sendo colocado. E se as pessoas não concordam, ela vai se afastando e continuando seu caminho por aquela via. Nesse sentido, aquilo que as pessoas falam de contradição à psicanálise não é necessariamente pego pela psicanálise e inserido no campo para poder modificar a sua teorização. Eu acho que aqui, talvez, não sei o que você acha, é o momento em que o Freud está fazendo sua distinção em termos de concepção científica, né, de como ele trabalha, porque a ciência, em tese, porque existem várias concepções de ciência, eu quero trazer isso no futuro também, mas a ciência, em tese, funciona pela via do teste de hipóteses, da avaliação das suas hipóteses, né, da avaliação das suas teorias. Né? Você pega os filósofos aí da ciência que vão dizer que o que está em questão não é nem a situação da avaliação de hipóteses, né? Da avaliação da teoria, mas exatamente o grupo de consentimento em torno de um campo, de uma reflexão, de uma proposição, etc. Então eu quero voltar com esse assunto em outro episódio. Eu acho que é um assunto que merece atenção. Porque o Freud está mostrando aqui, ele fala até um comentário, ele diz assim, então vocês querem dizer que quando alguém criticar a psicanálise, eu vou falar para essa pessoa assim, tá bom, muito obrigado por você estar falando isso, eu vou até inserir essa crítica que o senhor está falando no meu material, para que as pessoas possam ter os dois lados da moeda. E se o senhor não se importar, coloque também aí a teoria psicanalítica no seu material, para que as pessoas saibam disso. É uma forma de comentário irônico, né, diante dessa situação, para mostrar que o que está em questão para ele não é pegar as críticas dos opositores da psicanálise para crescer ou modificar a teoria, mas exatamente entender que se há opositores e eles fazem críticas, eles não precisariam estar ali, a não ser que eles fossem amigos, fizessem parte do campo e estivessem trabalhando juntos dentro do campo psicanalítico. Eu acho que é por essa via que ele está colocando a distinção aí. E aqui cheguei ao final desse primeiro ponto do texto, né, do Freud refletindo sobre sua relação com os opositores da psicanálise, né? Como ele trata isso. Muita gente faz crítica a essa posição, eu inclusive tenho as minhas críticas e receios frente a isso, mas eu entendo a proposta, entendo como ele coloca isso. Acho que é compreensível o que ele está trazendo, por exemplo, de como que a nossa relação com esses campos e os discursos tem muito mais uma mobilização afetiva e de fórum íntimo do que exatamente uma questão lógico-racional, uma questão teórica só. A gente escolhe as coisas porque a gente se liga afetivamente a elas. E depois a gente vai se justificando teoricamente, buscando razões outras para poder dar conta disso. Então eu acho que esse é um campo para a gente pensar bastante. Eu quis falar melhor desse assunto para a gente refletir. O que você acha disso? Qual que é a sua opinião? Vamos conversar sobre isso, tá bem? Chegando nessa segunda parte, que é quando ele começa a falar das aplicações da psicanálise, ele vai mostrando como a psicanálise foi se abrindo para outros campos. Eu vou fazer uma apresentação bem sucinta dessa parte, porque embora eu ache ela muito interessante e valiosa, eu quero colocar mais ênfase na terceira parte, porque senão vai ficar muito grande esse material, tudo bem? Mas ele fala assim, que a psicanálise começou como uma proposta clínica, né, para entender o sofrimento mental, e com o tempo ela foi criando um conhecimento, um saber sobre isso que ela estava produzindo. Quando ela foi criando esse conhecimento, ela foi ampliando o seu campo e começando a trabalhar, aplicando a psicanálise para outros campos. Quando os psicanalistas foram para esses outros campos, eles tiveram muitas dificuldades, porque eles não eram especialistas desses campos. Agora, quando os profissionais especialistas desses campos, antropologia, linguística, filosofia, medicina, etc., se apropriaram da psicanálise e levaram para os seus campos, aí eles conseguiram fazer um melhor uso desse assunto, né?
Não vou entrar muito no método de discutir isso não, mas eu indico para você dar uma leitura. Ele vai colocar um foco na questão da educação, são vários parágrafos, acho que são umas 3 páginas ele falando sobre a educação, de como que ele está preocupado com a aplicação da psicanálise à educação e para a criação da nova geração. Ele fala aqui sobre como a psicanálise entendeu que não bastava escutar só o problema cotidiano, contemporâneo do paciente, era necessário voltar à sua história de vida, principalmente à sua infância, porque isso ia dando material para entender como ele estava lidando, vivendo esses problemas no presente, nesse momento. Ele coloca de como a psicanálise reconhece que é na primeira infância que o indivíduo vai construindo sua problemática na vida. E eu acho interessante, porque ele vai colocando o papel da sexualidade como algo muito importante aí, porque é já na primeira infância que a sexualidade se coloca, não o sexo, tá? A sexualidade enquanto modo de satisfação, em modo de obtenção de prazer, na relação com o outro, a partir do seu próprio corpo, na relação com esse pai, com essa mãe, com esse outro que cuida, e ali no Freud você tem a relação com a alimentação, com o controle do esfíncter, nas fezes, com as diferenças anatômicas entre os sexos, tudo isso vai compondo a sexualidade da criança, só que isso vai compondo a sexualidade no momento que o ego da criança é imaturo e débil, e a criança não tem condição de capturar e interpretar tudo isso. Então, aí vai acontecendo o padecimento, porque é muita informação, ele até fala assim de que a criança ela tem que, num certo momento, assimilar os resultados da cultura, de milhares de anos, e ao mesmo tempo controlar suas pulsões, seus instintos, só que ela não tem capacidade para fazer isso, ela ainda está imatura diante de tudo isso, e isso é fator importante na produção do padecimento, da neurose. E aí, de certo modo, a educação vai se tornando um lugar importantíssimo para a criança. Se você pegar o episódio 2 do Psicanálise Paralela, eu estou falando lá sobre os 2 princípios do funcionamento mental, e o Freud fala da importância da educação exatamente como o modo da criança sair de uma forma de satisfação em função do princípio de prazer e se voltando para a realidade, para lidar a partir do ponto de vista da realidade, lidar com o mundo de fato. Então ele fala da importância da educação, ele fala que a técnica do trabalho com as crianças modificou, fala da Ana Freud, diz que não é igual, não funciona a técnica da mesma maneira que se faz com um adulto, e ele chega para falar sobre as funções da educação, de que a educação ela tem por função primordial, por função primeira, inibir, proibir e suprimir a satisfação dos instintos, das pulsões. Ou seja, a função principal da escola não seria exatamente ensinar. O ensinar implica em exercer sobre a criança um trabalho para que ela possa lidar com o seu movimento pulsional, para que ela possa aceder à cultura. Ele coloca um foco muito grande nisso, E ele fala que a educação falhou bastante nisso, porque ela erra, ela tenta ser muito dura, até porque na medida que você faz a proibição, suprime as pulsões, lida com elas, que você também provoca as doenças. As doenças vêm exatamente pelo fato de que a criança, no seu desenvolvimento, tem que dar conta de tudo isso que está acontecendo ao seu redor e, ao mesmo tempo, abrir mão de uma certa satisfação para poder entrar e se relacionar na cultura. E isso é o campo, o caminho da construção do seu padecimento no mundo. E ele fala de algo bem interessante, de que a escola tem que pensar aí de que maneira ela pode fazer isso para obter o melhor resultado com o menor padecimento, a melhor eficácia do ponto de vista de evitar o sofrimento também da criança. E aí é o professor que vai sendo responsável por isso, porque é ele que tem que reconhecer a individualidade da criança, é ele que tem que entender que mesmo a escola propondo o mesmo método para todo mundo, cada criança é diferente e aí o método teria que se adequar para essas crianças, não é da mesma forma. O professor vai ter que inferir, a partir do que a criança traz, o que ela está sentindo, o que ela está passando. Então ele pensa como seria possível pensar a psicanálise para crianças, como trabalhar isso no contexto da educação. Ele até fala inicialmente da psicanálise feita com as crianças, que ele falou há pouco quando eu disse, mas o foco que ele vai dando não é nas crianças. Eu acho isso bastante interessante,
Porque em 1932 o Freud estava indo na contracorrente do que já acontece na educação e que acontece até hoje. Porque como é que funciona a educação hoje? Funciona da seguinte maneira: a criança, ela entra no contexto escolar e ela é obrigada a se adaptar a esse contexto. Óbvio, o contexto vai tentar fazer de tudo para que a criança se adapte de uma maneira interessante, né? Vai criar meios para isso, é o que se espera. Só que o contexto vai forçar a criança a se adaptar a ele. A criança tem que se adaptar aos horários, tem que se adaptar às disciplinas, tem que se adaptar às regras, ao funcionamento, etc. E toda a terapêutica que vai surgindo vai ser no sentido de ajudar a criança a se adaptar a esse ambiente. Esse assunto me remete ao episódio, acho que é o episódio 7, que é O Mundo é o Grande Hospício, quando Foucault fala, né, de que a psicologia vai se tornando uma prática pedagógica e terapêutica no sentido de enquadrar a criança num certo ambiente. A psiquiatria vai fazendo isso também, ou seja, todas essas técnicas vão servindo para a adaptação do indivíduo ao ambiente. E o Freud aqui ele vai nessa contracorrente porque ele diz o seguinte, seria melhor que o educador tivesse sido ele próprio analisado, de vez que o certo é ser impossível assimilar a análise sem experimentá-la pessoalmente. A análise de professores e educadores parece ser uma medida profilática mais eficiente do que a análise das próprias crianças, e são menores as dificuldades para pô-la em prática. Os pais que tiverem em si a experiência da análise e devem muito a ela, além de lhe deverem compreensão interna, o insight, das falhas havidas na sua própria educação, tratarão seus filhos com melhor compreensão e lhes pouparão muitas coisas de que não foram poupados. Ou seja, ao invés de fazer uma terapia analítica, uma psicanálise da criança, para que ela se adapte ao contexto escolar, que os pais e os educadores, eles sim, façam a análise para poder receber essa criança nesse ambiente. Ou seja, que os pais, que os educadores que estão recebendo, eles que se preparem para lidar com essas crianças. E é bonito porque está mostrando, ao invés de fazer a criança se adaptar ao meio, o meio se prepara de uma outra forma para sustentar uma outra tipo de adaptação dessa criança a ele. E eu acho muito interessante o que ele está trazendo, tá? Ele até fala aqui na sequência de que a psicanálise também foi aplicada à questão dos delitos, dos crimes, para pensar isso, mas que, embora algumas pessoas possam criticá-lo, né, dizendo assim, bom, a psicanálise está aí dizendo que vai ajudar na educação, mas tem muitas escolas que fazem tudo o que a sociedade pede, sem considerar que sociedade é essa, quais são os valores sociais. E aqui o Freud mostra o quanto ele é, do ponto de vista social, extremamente conservador. Embora no fórum íntimo ele não seja, né, do ponto de vista da reflexão sobre si mesmo, ele não é conservador. E quando ele fala sobre isso é interessante pensar porque ele mostra que a psicanálise tem por objetivo auxiliar a educação no sentido de fazer o indivíduo lidar bem com o mundo, viver bem em sociedade. Ou seja, os princípios sociais também têm que ser bons, têm que ser virtuosos, né? Ele fala assim, vamos ver o que você acha disso. Ele diz assim, estou abandonando totalmente o fato de que a psicanálise deveria recusar qualquer influência na educação, no caso de esta se propor objetivos incompatíveis com a ordem social estabelecida. A educação psicanalítica estará assumindo uma responsabilidade para a qual não foi convidada se ela tensionar transformar seus discípulos em rebeldes. Ela terá desempenhado seu papel se os tornar tão sadios e eficientes quanto é possível. A psicanálise já encerra em si mesma fatores revolucionários, suficientes para garantir que todo aquele que nela se educou jamais tomará em sua vida posterior partido da reação e da repressão. Penso até mesmo que as crianças revolucionárias não são desejáveis, sob nenhum ponto de vista. Ou seja, esse é um cara extremamente conservador do ponto de vista social dos costumes, mas é um conservadorismo não no sentido de uma moralidade, né, de um moralismo religioso, não. É um conservadorismo no sentido de ser virtuoso, né, pelo que eu estou entendendo, posso estar errado e você me ajuda a refletir sobre isso, mas no sentido de ser virtuoso, de ter bons princípios, de que a educação possa elevar o mais alto possível o nível da população. E a psicanálise ajudaria nesse sentido. Ela já é revolucionária em seu próprio processo, porque lida com a abertura das próprias repressões. Então, a revolução que a gente tem que fazer, em tese, para o Freud, é uma revolução psíquica, uma revolução, entre aspas, interna, porque a gente faz com que as nossas repressões sejam liberadas. Mas ele não fala disso em relação à própria sociedade. Interessante, né? O que você acha desse assunto? Coloque aí nos comentários. E eu encerro
esse segundo tópico porque eu queria ser mais rápido nele. Eu quero ir agora para o terceiro tópico, que é quando ele fala da questão da eficácia da psicanálise enquanto uma terapia, tá bom? Aqui nesse terceiro ponto, o Freud faz um comentário de que há 15 anos atrás, ou seja, 1932, 1916, 17, né, ele já tinha feito uma avaliação da psicanálise naquela época, da técnica da psicanálise, que foram as conferências introdutórias da psicanálise. Além disso, nesse período, ele publicou artigos técnicos, né, da prática da psicanálise, né, as recomendações aos médicos que exercem a psicanálise. Mas nessa conferência, o que ele quer falar nessa parte é sobre o quanto ela realiza, qual que é a sua eficácia, qual que é a sua possibilidade técnica. E aqui a gente vê um Freud meio reflexivo, cauteloso, acho que é uma boa palavra, diante dessa questão. Ele diz assim: nunca fui um terapeuta entusiasta. Ou seja, ele nunca pensou muito a respeito disso, no sentido de achar que a psicanálise poderia tudo, ou muito assim, né? Naquela época, ele fala, quando ele estava começando e realizando o campo dele, as pessoas ostensivamente amáveis, olha aí os amigos, aquelas pessoas que têm uma atitude amável, falavam: olha, muito legal o que você está falando, mas isso cura alguém? Quais são os resultados que você tem sobre isso? E ele diz: ao longo do tempo a gente vai recebendo cartas e se dando conta de que sim, a psicanálise tem curado muitas pessoas, tem conseguido bons efeitos, e aquilo que as pessoas falavam já não faz mais sentido, ela tem resultados. Essa questão da eficácia da psicanálise, ela existe até hoje, tá? É uma questão, enfim, imensa. Embora seja nítido que a gente veja resultados. Assim, é muito interessante, eu tenho lido muito material sobre eficácia. Fiz um episódio do Mementos Clínicos, o segundo episódio para discutir isso, assiste lá que você vai ver esse assunto, sobre qual é a melhor terapia. Acho que é um assunto que a gente tem que discutir sim, é muito importante. Mas aqui o Freud está levando essa questão à la Freud, né, no modo dele, que prefere a avaliação individual, que prefere a experiência do sujeito, do paciente, do que as grandes pesquisas e tudo mais. Que é uma forma, do ponto de vista científico, pouco valiosa, mas bastante interessante para pensar as singularidades do processo. Ele fala que quando o Instituto Psicanalítico de Berlim foi fundado, o Max Eitingon, um dos psicanalistas, fez um documento com resultados da psicanálise durante os primeiros 10 anos. E aí o Freud fala assim que os sucessos terapêuticos da psicanálise naquele momento não constituíam nem motivo de orgulho nem de vergonha. E de que o material estatístico que é feito precisaria de muitas amostras para conseguir mostrar alguns resultados interessantes, porque tudo é muito heterogêneo, cada um dos pacientes que são atendidos. Essa é uma das críticas, inclusive, que é feita à psicanálise, principalmente pelos campos que são mais empiricistas, né? A comportamental, a TCC, porque a psicanálise, agora isso está mudando, né? Mas a psicanálise não tinha critérios muito objetivos para tratar o paciente do ponto de vista da avaliação de resultado. Já a TCC e a comportamental tem, porque eles têm uma relação muito íntima com a medicina. Então eles focam nos sintomas, no sentido de identificar se os sintomas têm melhorado, né? Assim, com todo respeito ao trabalho dessa galerinha, que é uma galera muito boa. E nesse sentido, como eles trabalham com a noção de redução de sintomas ou modificação de comportamento, é mais fácil de você ver o que mudou, o que não mudou, né? E a psicanálise não utilizaria dessa forma. Então essa é uma das críticas que a gente ainda tem. Nos estudos da terceira geração agora, dentro do campo psicanalítico, isso está mudando, porque os psicanalistas estão começando a desenvolver sua própria forma de avaliação disso que vai surgindo, tentando colocar algo um pouco mais rigoroso, né, nessa compreensão do que se espera e assim por diante, né? Mas ele está dizendo aqui que os estudos estatísticos não dariam conta porque na psicanálise é muito heterogêneo o material de cada paciente, e isso dificultaria de fato para fazer os estudos. Mais que isso, ele diz que o mais correto seria examinar as próprias experiências do indivíduo, ou seja, Freud o tempo todo insiste, desde a questão dos opositores, das críticas que a psicanálise leva, da avaliação da terapia, da segregação dentro do campo psicanalítico, das separações, melhor dizendo, segregação é uma palavra muito dura, das separações dentro do campo psicanalítico, tudo isso, a leitura que ele faz é jogue ou coloque ênfase no aspecto da experiência dessa pessoa com sua própria análise. É como se esse fosse o critério fundamental dentro do campo psicanalítico para o Freud, tá? Eu não sei se hoje é assim, mas isso ainda existe, isso aparece muito em alguns campos ou em vários campos da psicanálise. Tem autores dentro da psicanálise, grupos, né,
que estão modificando essa compreensão, e isso coloca novidades, mas também receios, né, cautelas diante da proposta, enfim, coisas para a gente refletir também. Então ele fala, junto com a questão da estatística, de que ele não acha que a psicanálise ia conseguir também tantas curas quanto as que se verificam em Lourdes, porque lá eles acreditam, as crenças no milagre da santa são muito maiores do que as crenças no inconsciente. Lembra do episódio e de toda a discussão que eu fiz sobre a questão das crenças. No episódio 3, 4, 5 eu estou discutindo sobre isso. Desde o Oliver Sacks, O Feiticeiro e Sua Magia, eu estou discutindo sobre esse assunto de como que a crença do indivíduo faz uma diferença importante no processo. O Freud está colocando isso. Eles acreditam mais nos milagres do que no inconsciente. Portanto, as curas acontecem mais ali do que aqui. Essa é a ideia que eu estou tendo ao ler essa parte, né? Então ele fala que o que seria interessante, óbvio, seria comparar a psicanálise com outras psicoterapias, embora naquele momento as psicoterapias que estavam identificando seriam mais orgânicas, organicistas, né? E aí seria alguma dificuldade para poder fazer esse tipo de comparação. Ele fala então que não se incomoda um psicanalista que utiliza, além da psicanálise, outras técnicas. Não tem problema, isso faz parte, né? Ele fala, existem psicoterapeutas que fazem isso, né? Se dizem trabalhar com psicanálise e com outra coisa. Por outro lado, é a técnica que exige a especialização do profissional. E um profissional que está dentro do campo da psicanálise precisa muito estudar e se envolver com o campo. A psicanálise engloba tudo o que o sujeito, né, o profissional, está fazendo naquele momento. Então ele fala sobre isso, pensando ainda sobre a questão da eficácia, dizendo assim, que a atividade psicanalítica é árdua e exigente. Não pode ser manejada como um par de óculos que se põe para ler e se tira para sair a caminhar. Via de regra, a psicanálise possui um médico inteiramente, ou não possui em absoluto. Aqueles psicoterapeutas que empregam a psicanálise, entre outros métodos, ocasionalmente, pelo que sei, não se situam em chão analítico firme. Não aceitaram toda a análise, tornaram-na aguada. Mudaram-lhe a essência, quem sabe, não podem ser incluídos entre os analistas. Ou seja, esse ecletismo, né, técnico, teórico, para o Freud não dava certo. Não é isso que ele gostaria. Ele entende que quando a pessoa faz o estudo de coisas mistas, ela não está dando conta, de fato, do seu campo, né? Ela está, na verdade, misturando um tanto de coisas ali. Até porque os modelos de compreensão vão influenciando na forma de leitura e compreensão e de intervenção com o paciente, né? Então vai vendo como que o Freud, diante dessa questão da eficácia, ele vai falando dos sucessos terapêuticos, vai colocando uma certa cautela em relação às pesquisas de estatística, sobre a questão das crenças nos milagres, vai diferenciando a questão do psicanalista no sentido de que um profissional que use mais de uma técnica poderia não estar realmente envolvido com a psicanálise. Ele fala, a psicanálise, sem sombra de dúvidas, né, é a mais eficiente das teorias e das técnicas, além de que é a mais laborosa e demorada. E isso é interessante porque hoje está aparecendo alguns novos estudos que estão mostrando que as terapias de longo prazo conseguem trazer bons resultados, às vezes até melhores, que teorias e terapias de curto prazo, por conta da quantidade de processos que são trabalhados ao longo do tempo, que permitem, inclusive, que o indivíduo fique melhor mesmo depois que a terapia acabou. Então, depois a terapia continua fazendo o efeito, mesmo a pessoa não estando mais em tratamento, porque ela continua utilizando tudo aquilo que a terapia lhe proporcionou num certo tempo. Hoje, quando a gente pega os estudos de eficácia de terapia, a gente vê realmente muitas comparações, assim, claro que cada grupo vai fazendo pesquisa e mostrando que a dela é melhor, mas quando a gente compara e pega vários estudos para se comparar, as diferenças entre um e outra às vezes são pequenas, são em determinados aspectos que realmente uma terapia consegue melhor, mas a outra também consegue até com a duração, um prolongamento disso ao longo do tempo. Então, essas questões vão surgindo, eu quero voltar em algum momento para trazer isso. Eu estou trazendo alguns assuntos para relançar, eu acho que você deve estar percebendo isso, porque eu estou me colocando aqui pensando o que eu posso trazer em outros momentos de questões que eu vou tendo ao ler esses textos, né? E aí o Freud fala de que muitos adeptos da psicanálise tentaram, né, fazer modificações, como fazer uma técnica ativa, que o Ferenczi fez, reduzir o tempo de tratamento de 3 anos para 3 meses, mexer na transferência, intervir mais bruscamente para poder provocar algo no paciente, mas o Freud não pareceu muito agradado com isso, diferentemente do Lacan.
que fez modificações muito evidentes na técnica, tá? Então o Freud, o primeiro psicanalista, não tinha uma visão muito positiva disso, né? E ele também fala que o trabalho com os pacientes necessariamente precisa de algum tempo para que ocorra, para que algum processo realmente aconteça. Quando os resultados são muito rápidos, a gente tem até que desconfiar. Para pensar, uma pessoa que tem uma vida inteira de sofrimento, né? O sofrimento está aí arraigado na vida dessa pessoa, entranhado. Ela faz algumas sessões e diz que está maravilhosa. Será que é isso mesmo? Ou será que foi um efeito da crença, da suposição que ela tinha, que provoca algo realmente muito positivo, mas que é momentâneo, e que daqui a pouco isso volta tudo de novo? E a gente vai ter que trabalhar. Então, o Freud faz um comentário nesse sentido, ele fala, as pessoas às vezes acham que a neurose é algo desnecessário, mas na verdade a neurose faz parte da própria condição do indivíduo. Ele constituiu isso. Então, não é uma questão exatamente desnecessária. É algo importante para a vida desse indivíduo. Então, a gente precisa de todo um trabalho para lidar com isso. Entretanto, existem casos e dificuldades no campo da psicanálise. Ele vai reconhecendo, para a psicanálise que ele propunha, algumas dificuldades, que é, no caso dos tratamentos com os psicóticos, que para o Freud a psicanálise não seria aplicada aos psicóticos, para o Lacan isso já é diferente, tá? Um outro, as dificuldades no caso das crianças seriam principalmente externas, por conta da resistência dos pais, porque para o Freud as crianças não teriam resistência a fazer a análise, mas as resistências viriam dos pais, porque a criança melhorou e o pai não gostou, porque tinha que melhorar do jeito que ela queria, porque os pais não são afeitos àquilo, porque os pais querem largar a criança ali e não se responsabilizar pelo processo, etc., né? E uma outra dificuldade seria, já no caso dos adultos, pela rigidez psíquica, por conta do envelhecimento, por conta dos esquecimentos que vão surgindo, né? De que ao longo do tempo o indivíduo já não vai lembrando algumas coisas, isso vai colocando dificuldades, mas também de uma rigidez que é intencional, embora inconsciente. O indivíduo vai usando toda a sua força psíquica para lidar com os seus próprios sofrimentos, para reprimi-los. E aí, o tratamento que tinha por foco inicialmente liberar das repressões, vai tendo foco de ajudar o indivíduo a abrir mão da força que ele faz para reprimir. Então, ao invés de liberar das repressões, está lidando com o ego para suportar melhor, lidar com esses elementos e parar de reprimir tudo isso que está vindo à consciência. Então, essa é a psicanálise no tempo do Freud, embora a gente também trabalhe com isso ao longo das sessões com os pacientes, né? De preparar o paciente para suportar isso. Mas ele está falando dessa rigidez nesse sentido de que o componente psíquico inconsciente é tão forte que o indivíduo está o tempo todo forçando ele para poder não ter acesso e por conta disso ele não tem força para conseguir mudar mais nada. Então ele fica sem energia. Um aspecto que ele traz aqui é dizendo assim, que no futuro uma esperança de que a atuação dos hormônios possa auxiliar a lidar com o aspecto quantitativo das doenças neuróticas, né, das doenças psíquicas. Mas nesse momento não seria o caso de pensar a respeito disso, né? E uma outra dificuldade também no caso dos adultos seria o fator da doença. Qual é a doença? Porque a psicanálise no Freud trabalha com as neuroses de transferência, fobia, histeria, obsessão. E nesse caso elas são neuroses de transferência porque são neuroses que creem, né? Que criam uma suposição, que transferem para o terapeuta alguma coisa que permite uma vinculação de trabalho. Por isso que as psicoses não davam para o Freud, por isso que as perversões, né? Porque eles não criam esse tipo de relação. Embora hoje, a partir da leitura do Lacan, a gente já tem uma outra visão sobre essas questões. Mas aí o Freud vai colocar, não sendo neurose de transferência, não teria como trabalhar. E outra, se o paciente não cria transferência, é difícil fazer o tratamento. Ele até fala, existem muitas pessoas que chegam e o psicanalista não pode julgar numa primeira sessão se essa pessoa fica ou não, se serve ou não, se funciona ou não para o tratamento. Ele vai ter que trabalhar com essa pessoa por um tempo. Ou seja, o tratamento de ensaio, né, do ponto de vista do Freud. E aí a pessoa vai fazendo o tratamento, mas chega num certo momento que ela não gosta, não funciona, não tem efeito para ela, e ela acaba se tornando uma opositora da psicanálise, publicando livros, criticando, etc. Mas o Freud fala, né, não é possível que a gente faça isso, porque a gente precisa inicialmente acolher essas pessoas. E aí o Freud fala isso porque
não dá para julgar a pessoa que está chegando, a gente precisa acolhê-la, para depois disso, né, avaliar se vale a pena ou não continuar o tratamento, e a pessoa também avaliar isso, né? Esse é um tema importante. Um outro aspecto que ele vai falando sobre a questão da eficácia tem a ver com a crítica sobre o tempo longo de duração da análise. E nesse caso ele fala, olha, a análise realmente leva um tempo longo, só que a gente tem que pensar também no tipo de padecimento que a análise recebe. E ele coloca 4 aspectos aí. Primeiro, as neuroses que são graves, as pessoas que têm um sofrimento muito grave. Ele fala, se essas pessoas não estivessem fazendo análise, tá, a análise durou aí 5, 6, 10 anos. Se essas pessoas não tivessem feito a análise que durou muito tempo, será que a doença teria passado? Quanto tempo mais essa pessoa teria passado, né, pela doença? E eu vejo casos de pessoas que estão aí com 30, 40 anos, extremamente em sofrimento, né? É uma questão importante, né? Ele se coloca para a gente pensar. Um outro aspecto que ele faz é assim, existem pessoas que fazem a análise e depois de um tempo elas retomam. Então elas começaram o tratamento, ficaram melhores, saíram, só que na relação com a vida elas passaram por outras situações que fizeram com que elas se sentissem mal, com que elas sofressem. E aí elas retomaram a análise. Isso também acontece, então a análise também se prolonga. Um terceiro caso são de pessoas gravemente prejudicadas que vão precisar da análise por toda uma vida, porque elas não conseguiram criar condições para suportar isso. Isso é estranho, ele coloca, né, pensar isso, mas ao mesmo tempo, se a gente refletir que essas pessoas pelo menos tenham condição de fazer a análise para sobreviver, para viver sua vida, né, que bom que elas tenham a possibilidade de ter acesso a isso. Caso contrário, talvez elas não tivessem nem maneira de achar um caminho para viver a vida delas. E isso é importante, tá? Isso é um assunto importante. Quantas pessoas realmente falam, olha, se não fosse a análise eu não teria conseguido viver. A análise foi a única coisa que eu encontrei na minha vida que me ajudou a vivê-la, né? Então o que eu estava falando no momento anterior é que o Freud estava colocando, né, bom, diante dessas críticas para o fato de que a psicanálise é um tratamento muito longo, que eu acho que assim, se você perceber, as críticas são bem pertinentes, é algo que a gente tem que refletir mesmo, né, é eficaz, apresenta bons resultados, quanto tempo demora o tratamento, né, para diferentes casos, quais são os casos, quais são as dificuldades com cada um desses padecimentos, dessas pessoas que estão em sofrimento. Então é de fato um assunto importante. O Freud vai tentando lidar com essas dificuldades, né? E ele, quando ele apresenta esses 4 casos de terapia da psicanálise de forma longa, né? As neuroses graves, os pacientes que retornam depois de algum tempo, o caso de pacientes que têm algum tipo de prejuízo, etc., e a neurose de caráter, né? Ele até se coloca, então, vocês têm alguma outra proposta, vocês conhecem outra terapia que pudesse fazer melhor tarefa? Talvez em 1932 não, mas hoje a gente ouve, hoje existem outras tantas propostas terapêuticas dentro do hall, né, das práticas psíquicas, né, psi. Eu queria só resgatar um ponto que é no que diz respeito à comparação entre as terapias com os medicamentos. Você vê, por exemplo, né, um paciente que faz uso de algum medicamento psiquiátrico, né, para depressão, para transtorno bipolar, por psicose, né, etc. E aí o profissional fala, olha, seu tratamento vai durar bastante tempo, seu tratamento vai ser por toda uma vida, né? E uma coisa é com medicamento, é sofrido escutar isso, né? Mas eu acho que é até mais difícil um paciente escutar que ele vai ter que fazer uma terapia por toda uma vida. Talvez até mais difícil do que escutar que vai ter que tomar um medicamento. Porque é como se o medicamento ele tivesse sempre mais valor social, por conta da forma como ele é feito, do que as terapias. Mas na verdade tem muitas questões diante disso, tá? Nenhum medicamento ele é 100% eficaz. Um paciente, quando começa a fazer uso de medicamento psiquiátrico, ele precisa de um tempo para adaptação para o medicamento, é sofrido. O que eu recebo de pacientes no consultório falando, né, que começaram a utilizar medicamento psiquiátrico e sofreram muito e tiveram muita dificuldade, alguns até abandonaram, não é pouco. Existem pacientes sim que fazem uso do medicamento e ficam melhores e têm bons resultados, auxilia bastante na vida deles,
mas é sempre muito importante que seja feito um acompanhamento e junto com o acompanhamento medicamentoso também o acompanhamento terapêutico, né, da psicoterapia, da análise. Acho que é muito importante. Acho que a gente tem sempre que pensar nisso, né, de que trabalho que a gente está oferecendo para o nosso paciente. Para encerrar o texto, o Freud traz algo meio que fechando o assunto que eu acho que é interessante ler para poder escutar. Eu vou passar para você pensar a respeito. Ele diz assim, ó: disse-lhes que a psicanálise começou como um método de tratamento, mas não quis recomendá-lo ao interesse dos senhores como método de tratamento, e sim por causa das verdades que ela contém, por causa das informações que nos dá a respeito daquilo que mais interessa aos seres humanos, sua própria natureza, e por causa das conexões que ela desvenda entre as mais diversas atividades. Como método de tratamento, é um método entre muitos, embora seja, para dizer a verdade, o primeiro entre os pares, entre os outros, né? Se não tivesse valor terapêutico, não teria sido descoberto, como foi em relação a pessoas doentes, e não teria continuado desenvolvendo-se por mais de 30 anos. Ou seja, ele está dizendo duas coisas. Uma primeira, de que ele está indicando a psicanálise não exatamente pelo tratamento, mas pelas verdades que ela traz, pelas descobertas que ela traz e pelo que ela consegue articular na vida das pessoas. Aí a noção de complexidade, da teoria complexa, da escuta e da compreensão de forma complexa disso que o paciente traz, né, sem ser banal, né, o que ele usou para falar do Adler, né, banal, muito simplório, né, muito reducionista, muito prático, muito pedagógico. Todas essas formas de terapia acabam sendo bastante reducionistas, né? Embora a psicanálise também tenha suas críticas e a gente tem que entender que existe. Mas aqui o Freud está dizendo que é isso. O que importa é que a teoria possa trazer novidades para a experiência do homem, novas verdades para a experiência do homem na Terra, né, na sua vida. E por outro lado ele diz, se não tivesse valor terapêutico, ela não teria sido descoberta e não teria aí lidado, vivido por 30 anos e até então nós estamos com a psicanálise. Embora esse argumento eu acho ele meio fraco, né, porque tem muitas coisas que existem por aí, funcionam há muito tempo, né, tem alguma eficácia talvez, né, assim, mas que são preocupantes, né. A gente tem aí uma quantidade enorme de propostas terapêuticas duvidosas e a psicanálise em alguns momentos também é colocada nesse bojo. Então eu acho que é um texto, pegando ele aqui, ele é bem grande, acho que você notou que o episódio ficou imenso, mas eu tenho feito um movimento sim de fazer episódios o mais complexos e com o máximo de material possível, né? É um texto muito interessante, é um texto fácil de se ler, a gente reflete muito com ele. Acho que ele ajuda a pensar muito sobre como Freud pensava a psicanálise do ponto de vista dessa coisa dos amigos e dos opositores. Eu quero voltar nesse assunto em outros momentos. Sobre a questão das críticas que ele recebia e como ele lidava com isso, entendendo que era uma resistência das pessoas que estavam fazendo críticas, né? Ao invés de pensar a partir de raciocínios lógicos, tentar compreender o motivo da crítica do ponto de vista racional, ele buscava o motivo no sentido do foro íntimo, como um bom psicanalista. Na verdade, ele não deixou de ser psicanalista, mesmo escutando os seus detratores, né? De como que ele fala da educação, da importância da educação, e de que a psicanálise serviria à educação mais para analisar os professores e os pais e prepará-los para a criança do que para enquadrar ou preparar a criança para o mundo dos adultos. De como que ele coloca alguns comentários sobre a psicanálise enquanto uma técnica terapêutica em termos de eficácia e de que, nesse sentido, ele vê algumas questões que foram colocadas, há várias críticas, né? Se é eficaz, o tempo de duração, que resultado tem, quais são as dificuldades com os adultos e com as crianças, né? E aí ele vai tentando lidar com isso, que eu acho que esse já é um assunto, inclusive, bastante contemporâneo ainda, porque hoje a gente tem muitas pesquisas para discutir também essa questão, tá bom? Acho que é um assunto para a gente voltar em outros momentos. Vamos continuar então nos episódios, coloque seus comentários para a gente discutir, a gente caminha para o episódio 9. E, se você quiser ler a conferência número 35 da questão da Weltanschauung, eu acho que vale a pena ler, porque provavelmente eu devo falar em algum momento sobre isso também, porque provavelmente o caminho que eu estou seguindo agora tem a ver com essa discussão entre psicanálise e ciência, embora também tenha a ver com a questão da crença e dos grupos, que eu devo girar em torno disso ao longo desse período, tá bom? Um abraço, até um próximo episódio e vamos lá discutir um pouco mais de psicanálise. Tchau, tchau!